Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. O pastor Samuel nos deu uma oportunidade. Quero ler um texto aqui. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, a partir do verso 22. Diz assim: Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, esse texto veio muito em confirmação com aquilo que o pastor Osmar leu no Salmo 115, porque o primeiro versículo fala: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. E é importante frisar aqui que este momento que aconteceu dá-se a entender de que algumas pessoas seguiam João e outras seguiam a Cristo. E a gente sabe que a mesma situação foi recorrente em Corinto, quando Paulo vai dizer que uns eram de Paulo, outros de Apolo, porque talvez existia ali um partidarismo, uma disputa, mas na verdade João deixa muito claro que não importa quem está fazendo, o importante é para quem nós estamos fazendo. João, sendo João, dito pelo próprio Cristo, que nascido de mulher não existiu ninguém maior que ele. Ele mesmo se coloca na condição de servo e se humilha reconhecendo a grandeza deste Deus. Um dos grandes e terríveis problemas existentes na igreja nos dias de hoje é a altivez dos homens, a soberba, como já disse Salomão, que faz preceder a queda de todo o soberbo. Uma das coisas que nós mais temos visto acontecer nos dias de hoje é a famosa disputa por posições ou por reconhecimento ministerial. Se eu olhar para o que o texto sagrado me diz, olhando para o exemplo de João Batista, eu preciso tomar para mim este ensinamento e entender que não importa a minha posição, não importa se me colocaram aqui em cima ou se me colocaram aqui embaixo. Quem está aqui em cima fazendo ou quem está embaixo fazendo, faz tudo para a glória de Deus. Porque o que importa é que o nome dele seja proclamado, pregado e conhecido. Um dia estava em um culto em uma cidade do interior e eu vi um desses emocionados que nós temos dentro da igreja. Essas pessoas que acham que não compreenderam o propósito do evangelho, que gostam de entregar profetadas e não profecias, porque a genuína profecia é a palavra de Deus. Esses que vão até os pregadores convidados da noite, que vão até as celebridades que estão nos púlpitos e chegam nos seus ouvidos e dizem assim: o Senhor vai soprar o teu nome. Ah, que vontade que eu tenho de chamar a atenção dele e dizer assim, porque foi isso que eu fiz. Quando este
pseudo-profeta entregou essa profetada para o pregador da noite, porque eu acompanhava o pregador da noite. Eu virei para o pregador da noite com toda a autoridade e ousadia que a palavra me dá e disse assim: por acaso é o teu nome que tem que ser conhecido? É você que tem que ser conhecido em cima dos púlpitos, ou é Cristo que tem que ser visto, refletido na tua vida? Eu lendo um livro, lembro de uma passagem, de um testemunho de um pastor que convidou um grande pregador para pregar em um grande evento. E este grande pregador era muito conhecido e havia uma multidão de pessoas para ouvi-lo. Milhares e milhares de pessoas. E o pregador estava se achando, se sentindo a bola da vez. Mas aí então, Deus é sábio no seu agir. E sabe como colocar o homem no seu devido lugar. Deus vai chamar o pastor dizendo assim: convida o pastor que está sentado lá no fundo para orar pelo pregador da noite. E aí chamaram o pastor simples e humilde para orar pelo grande pregador da noite. E aí o pregador chegou, tomou a sua posição, a sua postura, e o pastor muito simples ao lado dele quase não aparecia. Mas quando ele pega o microfone, ele vai orar, e ele faz a seguinte oração: Senhor, todos estes que estão aqui vieram para ver o pregador, porque ele é muito famoso. Mas nesta noite, esconde ele atrás da cruz, para que o povo olhe para o púlpito, não veja o pregador, mas veja Cristo sendo proclamado, porque o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Por que nós disputamos por posições e reconhecimentos, quando as pessoas têm que reconhecer a Cristo em mim, e não o meu nome através de Cristo? Há uma passagem no Novo Testamento também, quando o próprio Cristo diz a Ananias: Ananias, vai a uma rua chamada direita, lá tem um homem jejuando e orando, chamado Saulo de Tarso. Vá, porque este é para mim um vaso escolhido. Se a gente parar para meditar um pouco aqui, e a gente tem um grande costume, e outro dia eu lendo um livro, irmãos, e eu gosto bastante de ler. Eu lendo um livro, já estou terminando, tá, pastor Samuel? Só mais 2 minutinhos. Eu estava lendo um livro que falava que o maior altar onde se é praticada a idolatria é o próprio coração dos homens. E a gente não para pensar nisso. Aleluia! E eu lendo este livro, oh glória, um pastor falava a seguinte frase: nós precisamos entender que não são os nossos projetos que têm que ser realizados por Deus. É o projeto de Deus, onde Ele nos inclui nos seus projetos, para que seja feita a vontade dEle e não a nossa. Porque a gente tem o mau costume de chegar: Senhor, cadê as tuas promessas na minha vida? Mas a gente se esquece que a maior promessa foi dita há muitos anos atrás, dizendo: eu enviarei um Salvador para resgatar uma humanidade condenada ao pecado, ao inferno. A gente se esquece que a grande promessa é essa, mas a gente tem o mau costume de orar dizendo: Senhor, cadê as promessas? Qual é o teu projeto para a minha vida? O próprio Deus disse para Ananias: Ananias, vai, eu estou lhe dando uma ordem. O projeto é meu, a obra é minha, o negócio é comigo. Mas eu tenho alguma coisa para lhe dizer. O quê? Eu vou escolher para fazer com que o meu propósito se cumpra na terra, mas para que o meu nome seja glorificado. Porque o próprio Deus disse assim: porque ele vai ser usado por mim, mas ele vai saber o que é ser usado por mim. Paulo reconheceu que se ele não fizesse o que ele foi chamado para fazer, ele seria um homem miserável. Porque ele vivia para Cristo. Ele disse assim: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu imagino que Paulo também deva ter repetido: importa que ele cresça, não importa que eu sofra, não importa que o meu nome não seja falado, não importa nada disso. Importa é que o nome dele seja proclamado nos 4 cantos desta terra. Pastor, que dura palavra.
Vai para 2 de Coríntios capítulo 7. Paulo escreve uma carta e tem uma tradução, a Nova Versão Transformadora, que diz assim, que Paulo escreveu uma carta severa. E Paulo ainda diz assim: olha, irmãos, eu sei que essa carta trouxe a vocês tristeza, porque foi uma dura carta que eu escrevi. Mas sabe qual foi o resultado dessa carta? Paulo escreve no capítulo 7, verso 8, 9, 10 e 11, ele diz assim: a carta foi severa, mas deu resultado. O que aconteceu? Vocês se converteram, vocês abandonaram as más práticas, voltaram a servir ao Senhor com fidelidade. Pastor, que dura a palavra é dura, mas importa que ele cresça. Pastor, o negócio está difícil, mas importa que ele cresça. A palavra de Deus para nós nessa noite é essa: importa que ele cresça, que ele seja pregado, proclamado, e que a humanidade conheça que existe um Salvador, que veio a esta terra, se despiu da sua glória, se fez menor que a sua criação, para salvar homens pecadores do inferno e levar santos para o céu, porque esta é a vontade de Deus para a igreja. Deus abençoe.